Tá começando, amor. Ora uns 3 minutos, ou uns 4 minutos, tá bom? Ai, glória a Deus, aleluia, Jesus. Começou já? Sim, eu já arrumei aqui. O hino é depois. Graça e paz a todos. Glória a Deus, Oramos. aleluia, Jesus. Mais uma semana entrando na mais uma semana, né? Glória a Estamos Deus, aqui aleluia, Jesus. mais uma segunda-feira para Glória a poder Deus, aleluia, Jesus. entregar a palavra do Glória a Senhor Deus, aleluia, para as Jesus. famílias, né, que estão precisando da palavra de Deus, né? E começamos um pouquinho tarde, Glória a mas Deus, aleluia. A gente teve visita. a gente teve uma visita, Glória mas a Deus, aleluia, Jesus. graças a Deus deu tudo certo, né? Oramos. Pai eterno celestial, estamos aqui na tua presença. Primeiramente, a gente quer te agradecer por mais um dia Glória de a vida. Deus, aleluia, Obrigado, Senhor, Jesus. pela semana que está começando, Pai. Glória a Abençoa, Deus, Senhor, as aleluia, famílias, Jesus. Pai, de todas as Glória a pessoas, Pai. Deus, Venha aleluia, abençoar, Senhor, Jesus. esse culto maravilhoso, Pai, que vai Meu Deus, meu começar Pai, neste momento nós nesse exato colocamos diante momento, de Pai, que o Ti. Senhor possa usar minha esposa, Primeiramente, Senhor, Pai, te pedir como perdão um pelos nossos instrumento, pecados. Pai, do Senhor Primeiramente, Jesus te pedir, Exército, Pai. Venha, Senhor, Senhor, abençoar, que o Senhor, Senhor nos cada ajude, família, Pai, Senhor, que está precisando da Tua palavra, a que nos está libertar, Senhor, precisando de muitas das vezes das coisas que a da gente Tua acredita que não direção, Pai. consegue, Pai. Famílias que estão Mas que a gente precisando, venha Pai, conseguir, Senhor. de amor, Em nome de alegria, Jesus, né? Senhor. Que o Senhor venha, Em Senhor, com nome as de Tuas Jesus, mãos, Senhor. Pai, Senhor, meu Deus, meu protegendo e Pai, nós selando, te Senhor, agradecemos por cada ser tudo. humano, Pai, Nós cada te agradecemos membros, por Pai, tudo. do Nós te culto, agradecemos Pai. por Venha, tudo, Senhor, Pai. também abençoar, Nós te Senhor, entregamos nas suas todas santas as mãos, coisas todas das as áreas, Pai, coisas. nas áreas difíceis, Senhor, nas meu Deus, áreas meu Pai, boas, vem Pai, enquanto a cada momentos bons, vida, Pai. momentos difíceis Que aqui se também, fizer Pai. Que o presente, Pai. Senhor venha, Senhor, E com que as estiver suas acompanhando mãos nós pela live, Pai. glorificar, Senhor. É isso que eu Que te estiver peço, te acompanhando pela louvo, te live, Senhor. agradeço, Que o desde Senhor já e desde possa, Senhor, sempre, vir de para a honra encontro, e glória do Senhor. teu santo A nome, vida Pai. de cada um Venha, que aqui Senhor, está, a vida de colocar cada o um que teu está manto, Pai, em acompanhando volta pela live, Pai. da nossa casa, da Vai de nossa encontro, igreja, meu Deus Pai. amado. Venha abençoar, Senhor. Vai de Era encontro, o meu que Deus por amado. isso, Pai, que a gente possa receber membros, Vai de Pai, encontro, meu que a Deus gente amado. possa receber, Senhor, Vai de encontro, meu Deus amado. A pessoas, cada Senhor, necessidade, a cada pessoa, Pai. para poder, Santo Vai de Deus, encontro estar à nossa participando, igreja. Senhor, Vai de encontro à estar criatividade da nossa entregando a tua igreja, que vai palavra, começar a Santo ser Deus, organizada a partir de agora, nas Pai. casas, Pai, para Vai de nossas encontro, Pai, igrejas, Pai. nossas vidas, É Pai. isso que eu te peço, Envia te alma para o louvo. seu reino, Pai. Abençoa o pessoal de Vai de São Paulo, o encontro, Bispo Pai. A Leandro, vida de o cada Diácono pessoa, Pai. Jota, Cada né? O necessidade, Pai. Cada Alexandre, o projeto, Pai. Bernardo, Pai. Tá em tuas Todo mãos, mundo, Pai, Pai. abençoa, Senhor, Sabemos, Pai, que cada onde um de tiver nós, um, cada dois, um três ou deles, mais Pai. vezes o teu Que o nome ali, o Senhor Senhor está possa, Senhor, presente. Que o alcançar, Senhor se Senhor, faça presente, milhares Senhor. e milhares de Que o pessoas Senhor nesse se exato faça momento, Pai, presente, na Senhor. live, Pai. Que o Não Senhor só se na faça live, mas presente, Senhor. presencialmente Que também, o Senhor Santo se Deus. Que o faça Senhor possa presente, Pai. usar, Senhor, nós Que como o um Senhor se instrumento, faça Pai, para a presente, gente ser Pai. servo a Que o Senhor Ti. se faça Senhor, é presente, isso que eu Pai, te nessa peço, te louvo e noite, te Pai. agradeço desde já e desde sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Amém e Jesus, amém. Pai. Amém. Glória a Deus, Vou chamar aleluia, minha Jesus. esposa para estar louvando o nome do Senhor Jesus Glória a Deus, Cristo. aleluia, Jesus. E agradeço a Glórias a oportunidade, Deus, e assim aleluia, diz o nome do Senhor. Jesus. Eita glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Segura aqui, por favor. Tia, seja bem-vinda. A senhora sabe ler, tia? Sabe ler? Mais ou menos. Eu vou tentar mostrar aqui para a senhora da harpa. A gente cumprimenta a todos na paz de Deus. São todos muito bem-vindos, né? Os que estão aqui, os que estão acompanhando pela live lá, pela transmissão. A gente vai estar adorando o Senhor agora com as canções com o inário, né, da harpa aqui, né? A gente vai estar adorando o Senhor com o inário da harpa aqui. O número é 39, que é bem conhecido. Eu não vou louvar o nome da harpa no primeiro. Glórias a Deus, meus amigos. Número 38. 38. 39 aqui. Não, aqui não tá. 39. Consegue achar, amor, pra ela? Não achei aqui. 39. Meu Deus. 39. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 39.
Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tenta achar pra ela, amor, o 39, que aqui eu não consegui encontrar. Ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar adorando o Senhor, então, com a canção Algo Mais Que a Neve. É bem conhecido. Glória a 39? Deus, aleluia, Jesus. Aqui no meu tá 39. Tem que ver se no de vocês é 39 também. Aqui é 39. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou iniciar, tá bom? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o teu Deus já estão. Opa, igreja. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Canta, igreja. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Para encerrar, a igreja canta. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado,
mais alto que a neve serei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa canção é bem conhecida, né? Algo mais que a neve. É muito tocada em Santa Ceia, né, tia? É uma canção lindíssima. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Agora nós vamos estar adorando o Senhor com uma das minhas canções que o Senhor me deu. Uma das minhas canções que o Senhor me deu, né? A canção se chama Até a Terra. É uma canção que fala daquele grande dia, né? Daquele grande dia que nós passamos pelo Apocalipse, né? Que o Senhor vem buscar a sua igreja. A Bíblia diz que naquele grande dia, até a terra vai clamar. Para vocês que estão acompanhando pela live aqui. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que naquele grande dia, até a terra vai clamar, né? E se nós não clamarmos, a Bíblia diz que as pedras clamarão por nós, né? Então naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Então essa canção fala que até a terra, que todos naquele grande dia irão se dobrar diante do Senhor e o reconhecer como Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar adorando o Senhor com essa canção. Pode colocar lá, amor, por favor, a canção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, estou aqui somente para adorar. Tu és minha morada. Contigo irei cear. Te amo, Cristo. Contigo decido caminhar, pois sei que em breve vem me buscar, me buscar. Até a terra vai dizer que renda o Messias reina e voltará. Porque santo e vivo ele está, você pode contemplar. Até a terra vai clamar, até a terra vai clamar. Até a terra vai dizer se renda o Messias reina e voltará. Porque santo e vivo ele está, você pode contemplar. Até a terra vai clamar, até a terra vai clamar. Oh, glória, oh, aleluia. Maranata, Jesus virá, em pouco tempo estaremos lá. Até a terra vai dizer que renda o Messias reina e voltará. Porque santo e vivo ele está, você pode contemplar. Até a terra vai clamar, até a terra vai clamar. Aleluia. Aleluia. Vai clamar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai clamar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso. Deus Glória a Deus, maravilhoso. aleluia, Jesus. Peraí.
Agora nós vamos estar adorando o Senhor com essa canção maravilhosa, né? Que fala sobre Jó, né? Jó, gente. Então fala sobre Jó. É uma canção lindíssima. Tenho certeza que Deus vai tocar no coração de vocês com essa canção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você que souber, louva comigo aqui. Essa canção é lindíssima, dá pra sentir a presença de Deus. Fala muito com a gente. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E agora o que vai fazer? Eu vou adorar. Louva a igreja. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Glória a Deus, aleluia, Jesus, Ele está presente, igreja. Receba a presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Deus poderoso. Já como pode ainda adorar? Não tem motivos pra cantar. Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E agora o que vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Louva a igreja, louva você que está na live. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. Ele está aqui. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele está Glória presente. a Deus. Aleluia, igreja. Pode colocar no fundo musical para mim, amor. Deixa ele baixo, deixa no volume 12, mais ou menos. Para mim conseguir falar na pregação, tá bom? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora a gente vai estar fazendo uma oração, né? Para poder entrar na palavra de hoje. Para poder ouvir aquilo que Deus, né, quer falar com a gente nessa noite. Através da sua palavra, né? Pode abaixar, por favor, amor. Volume 12, mais ou menos. Para mim conseguir falar bem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Coloca mais água para mim, amor, daí. Sim, com certeza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou estar fazendo vamos estar fazendo uma oração para a gente poder estar entrando na palavra. Amém? Até que o Senhor tem falado conosco, né? Através dos louvores. Através da oração, através da harpa. E nós vamos estar agora orando ao Senhor para poder entrar na palavra, para ver o que Deus quer falar para a gente hoje, né? Qual é a mensagem que Ele preparou para a gente hoje, para a gente estar ministrando. Orem comigo, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando pela live, tá bom? Nos acompanhem em oração agora, em nome de Jesus. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e vamos unir a nossa fé uma só. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Sua Santa Presença, primeiramente para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, primeiramente para te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, possa nos auxiliar, nos instruir, Pai, naquilo que muitas das vezes nós achamos que não conseguimos, Pai, mas nós sabemos que no Teu nome, no Teu poder, Pai, a gente consegue, porque Teu nome, Senhor, tem todo o poder, Pai, Teu nome é poderoso, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te convidamos, Pai, a se fazer presente, Pai, aqui em nosso meio, a se fazer presente aqueles que estão lá acompanhando pela live, Pai, nas suas casas, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a sua presença, que o seu Espírito Santo, que os seus anjos possam estar aqui, Pai, conosco, Pai, se fazendo presente, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde tiver 1, 2, 3 mais, na sua presença reunida em teu nome, ali o Senhor está presente. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós possamos sentir a sua presença através da palavra, que nós possamos sentir, Pai, o Senhor falando conosco nessa noite, de uma forma diferente, de uma forma toda especial, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te entregamos cada vida, cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada pessoa, Pai, que aqui se encontra aqui conosco, Pai, e aqueles que estão também de encontro na live, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, cada necessidade, cada sonho, Pai. Vai de encontro a cada vida, Pai. Repreendemos todo mal, Pai. Todo mal, Pai, que tem tentado contra as nossas vidas, que tem se levantado contra nós, contra os nossos ministérios, contra os nossos projetos, contra as nossas vidas, Pai. Contra as áreas das nossas vidas, Pai. Tudo que tem se levantado contra, tudo que tem tentado nos desanimar, nos desapontar, Pai. Nos desmotivar, Pai. Que venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma injeção de ânimo, de vigor, Pai. Uma injeção, Pai, da Tua presença, da Tua palavra, Pai. Do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos pela palavra, Pai. Fale conosco, Pai. Através da Sua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor quer entregar para nós. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, Pai. Nós te entregamos e confiamos em Ti, Pai. Desde já, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode colocar no 10 para mim, amor, para mim não precisa falar muito alto. Não gritar, nada, fazendo favor. Tá bom? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos estar adorando o Senhor, vamos estar agora entrando na palavra. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor lá em Jó. Inclusive, a canção que cantou agora há pouco, né, Jó? Coloca no 10 para mim, ou no 9, por favor.
Agora a gente vai estar entrando na palavra. Consegue enxergar bem os irmãos? Em Jó, sim. Glória a Deus. Em Jó, o capítulo 1. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jó, capítulo 1, o versículo vai ser o 21 e o 22. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor para nós em Jó, capítulo 1, e o versículo 21 e 22. E disse, nu, sai do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem blasfemou, nem atribuiu a Deus falta alguma, ou fala alguma, que pudesse entretecer o Espírito Santo, magoá-lo, ou blasfemar contra ele, né? Ele não fez isso, né? Mas vamos estar trazendo a palavra nessa noite, inclusive até do louvor que tocou agora há pouco, né? Que foi o louvor ali de Jó, né? Que conta a história de Jó. Então nós vamos estar trazendo a palavra nessa noite, ali mesmo do louvor de Jó, né? Que a gente acabou de estar adorando o Senhor nessa noite. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó, ele era um homem que servia o Senhor, que era temente a Ele, que o adorava, o agradava, o servia. Jó tinha o seu coração, a sua vida voltada ao Senhor. A palavra de Deus fala que não se conheceu na terra, não se ouviu falar na palavra de Deus um outro homem que fosse semelhante a como Jó era, né? A como Jó era, porque Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem prudente, ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse era Jó. A Bíblia descreve muito bem a pessoa de Jó na sua palavra. E Jó, ele era um homem assim, a Bíblia diz que Jó era um homem muito rico. A Bíblia diz que Jó era um homem que tinha prosperidade. Aleluia, glória a Deus. Que tinha ali, glória a Deus, aleluia, Jesus, os seus bens. Então Jó, ele tinha os seus bois, né, as suas jumentas, né, os seus camelos, os seus cavalos, os seus gado, suas ovelhas. E ele era um homem rico, era um homem próspero, era um homem que tinha os seus bens, tanto materiais quanto financeiros, quanto animais também, a qual ele cultivava, criava e frutificava, né, com aquele trabalho, com aquele rebanho, com aquele resultado. E a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele perseguia muito Jó. E ele perseguia tanto Jó que uma certa vez Jó foi tão perseguido pelo inimigo que ele perguntou Teve uma vez que o inimigo perguntou para Deus, né? Deus falou assim para o inimigo: observastes o meu servo Jó? Glória a Deus, aleluia. E ali o inimigo respondeu para Deus que o observava, que o perseguia. E o Senhor disse para ele: não há na terra, não há na minha palavra um homem que seja semelhante a Jó, a como era Jó. Aleluia. E o Senhor ordenou ao inimigo que não o tocasse sem a sua permissão. Né? O Senhor falou
para o inimigo, né, das nossas almas, disse para ele, Lúcifer, você não tem autoridade para tocar no meu servo Jó sem a minha permissão. Porque na terra, na palavra, não se viu, não se vê homem semelhante igual a Jó, que era segundo o meu coração, temente a mim, que era um homem íntegro, reto, diante da minha presença. Então ali, né, o inimigo perseguia. Glória a Deus, aleluia, Deus E poderoso. Deus disse isso para ele, né? É verdade, porque Deus. Ele observava Jó, disse o motivo para Jó, né? E ali a Bíblia diz que Jó, ele era um homem muito abençoado, era um homem muito sábio, né? Era um homem muito abençoado pelo Senhor, um homem que dedicava ali a sua vida ao Senhor, né? A agradar ao Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o Senhor pediu ao inimigo que não tocasse em Jó, sem a sua permissão. Mas Jó, apesar de passar... Mas Jó, apesar de tudo isso, Jó passava muitas aflições, né? Passava muitas aflições, passava muitas perseguições. Mas apesar de tudo que Jó passava, apesar de toda a sua perseguição, as suas aflições, apesar de tudo isso, Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem muito paciente, um homem muito prudente, um homem que sabia a hora de falar, sabia a hora de ouvir, sabia a hora de agir. A palavra diz que ele era um homem muito prudente, muito sábio, era um homem muito paciente, a Bíblia diz. Mas Jó, a Bíblia diz que Jó, em um determinado momento da sua vida, muito difícil, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que ele tinha. Como a canção falou ali, né? Jó, ele perdeu os seus bens. E os seus bens inclui os bens materiais, inclui os bens financeiros, os bens físicos, inclui os animais, Glória a os Deus, gados, aleluia. os camelos, Aleluia, Deus. né, as suas jumentas, suas ovelhas, seus cavalos, seus bois, seus gados. Então ele perdeu ali, a Bíblia diz que Jó perdeu os seus animais, seu rebanho, né? A Bíblia diz que um fogo do céu caiu, e ali aquele fogo do céu que caiu consumiu todo aquele rebanho ali, matando todas aquelas criações queimadas. Glória a Deus. Né? Queimadas. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso na vida de Jó? A Bíblia diz que Deus permitiu isso na vida de Jó porque o inimigo, como o inimigo perseguia muito Jó, a Bíblia diz que o inimigo perguntava para Deus. Na verdade, ele duvidava, né? O inimigo, ele era muito blasfemador, então na verdade ele duvidava. E a Bíblia diz que o inimigo falava para Deus assim: Senhor, se Jó ficasse enfermo da cabeça aos pés, do alto da cabeça até a ponta dos pés, se Jó chegasse a passar por isso, eu tenho certeza que Jó iria blasfemar contra o Senhor. Eu tenho certeza que se ele ficasse enfermo, se ele perdesse tudo, eu tenho certeza que ele não ia te adorar. Eu tenho certeza que ele iria blasfemar contra ti. Que ele iria se levantar contra o Senhor, desanimar, desistir, não temer, não servir mais. Mas ali foi um engano do inimigo, né? Porque mesmo Deus permitindo que aqueles animais fossem mortos, aquele rebanho fosse morto, mesmo que Deus permitisse tirar de Jó, né, aqueles animais, o inimigo se enganou. Porque mesmo assim, glórias a Deus, aleluia, Jesus, a palavra de Deus diz que mesmo ele perdendo todo o seu rebanho, todos os seus animais, seus gados, seus camelos, suas ovelhas, seus bois, a Bíblia diz que mesmo ele perdendo tudo, a Bíblia diz que mesmo assim ele adorou o Senhor. Que mesmo assim ele adorou o Senhor. A Bíblia diz que ele perdeu
os seus filhos. A Bíblia diz que ele perdeu os seus amigos. E mesmo assim, ele adorou o Senhor. E a Bíblia diz que ele falou para Deus. Ele disse para Deus em suas adorações ele disse para Deus: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele o adorou, ele o glorificou, ele não blasfemou, ele não desanimou, ele não desistiu de servir ao Senhor porque estava passando por aquele momento tão difícil na sua vida. Mas o inimigo achou que ele ia fazer isso, mas ele não fez. Aí ele provou que ele servia ao Senhor, que ele era fiel, que ele era temente ao Senhor. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos difíceis. E assim também é na nossa vida, né? Que a gente, mesmo que a gente venha perder algumas coisas nas nossas vidas, mesmo que Deus venha permitir algumas coisas nas nossas vidas, que a gente não venha deixar de adorar o Senhor. Pode deixar rodando, amor. Uhum. Que a gente não venha deixar de adorar o Senhor. Que a gente venha continuar servindo o Senhor ou adorando o Senhor. Mesmo se a gente perder alguma coisa na nossa vida, mesmo se Ele permitir isso na nossa vida. Aleluia! Que a gente venha continuar sendo a mesma pessoa com Ele. Glória a Deus. Tanto na bonança, quanto na falta de algo. Né? Tanto na bênção, quanto na adversidade. Que a gente venha continuar assim, que a gente venha continuar sendo a mesma pessoa com o Senhor. Né? Igual o Jó fez, porque Jó ali está sendo um exemplo para nós de servo do Senhor. Aleluia! Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, assim, continuando aqui na sua palavra, né? Então Jó, ele perdeu tudo. Além de perder os seus bens, seus animais, ele também perdeu seus filhos. A Bíblia diz que ele perdeu seus filhos também. A Bíblia diz que ele perdeu seus amigos também, né? E mesmo assim, ele adorou o Senhor. Né? Aleluia, glória a Deus. O inimigo achava que ele ia blasfemar contra o Senhor, pecar contra o Senhor, mas ele não fez isso, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Blasfemar contra o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que depois que Jó perdeu tudo, os seus bens, seus animais, seus filhos, a Bíblia diz que depois que ele perdeu, a Bíblia diz que Jó ficou enfermo, amor. A Bíblia Aleluia, diz verdade. que Jó ficou enfermo. Pode deixar rodando, amor. Fica em paz. A Bíblia diz que Jó ficou enfermo. Depois que ele perdeu tudo, ele ainda ficou doente. Imagina, né? Perder tudo, bens, animais, rebanho, amigos, filhos. Imagina, depois de perder tudo, ainda ficar enfermo, ainda ficar doente, né? A Bíblia diz que o Jó ficou enfermo do alto da cabeça dele até a planta dos pés. Mas como assim, diaconisa Manuela, Jó ficou doente? Jó ficou enfermo como se fosse uma lepra, porque tinha ferida nele, de cima dele até embaixo dele. Do começo da cabeça até os pés. Ele estava enfermo, ferido, com feridas profundas, né? Com feridas profundas, com enfermidade profunda. Imagine a dor que ele não sentia. A Bíblia diz que ele sentia muita dor, que ele sentia muito sofrimento, né? Por causa daquela enfermidade que estava sobre o seu corpo, né? Que estava alojada sobre o seu corpo. A Bíblia diz que ele sofria muito, que ele sentia muita dor. Mas que mesmo assim ele não deixava de crer no Senhor, não esmorecia, não perdia a fé. Embora desse vontade, mas ele não perdia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que uma certa vez, a esposa de Jó, ela pecou, né, contra o Senhor, blasfemou contra o Senhor, que a gente sabe que a blasfêmia é um pecado muito grande, né, a Bíblia diz. E a esposa do Jó, ela blasfemou contra o Senhor, pecou, dizendo a Jó, fazendo a pergunta para Jó, né? Jó,
Aleluia, Deus. Por que que você não amaldiçoa esse teu Deus aí e morre de uma vez? Né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Jó, a Bíblia diz que Jó se indignou e falou para a esposa, mas como assim, mulher? Amaldiçoar o nosso Deus e morrer? O nosso Deus sempre deu tudo para nós, sempre foi muito bondoso, generoso conosco. Como assim amaldiçoá-lo, entregar os pontos e, e morrer? Não é assim. Mesmo que o Senhor tenha permitido algumas coisas na nossa vida, na minha vida, mesmo que eu tenha perdido tudo, mesmo que eu tenha ficado enfermo, mas isso não é motivo para mim amaldiçoar o Todo-Poderoso, aquele que criou eu, criou você, criou nós, que nos deu tudo, que sempre foi bom, generoso conosco, sempre nos permitiu viver Aleluia. bonança, vida plena, vida feliz, fartura. Não tem como amaldiçoar o nosso próprio Deus, que nós servimos, que nós cremos, que nós o tememos, por Glória a causa de uma Deus. enfermidade, por causa de uma dificuldade, por causa de uma perca. Não tem como. Não compensa, não vale a pena. E ali a Bíblia diz que ele se revoltou, né, contra aquele pensamento, aquela pergunta que a esposa fez a ele, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Jó, ele sofria muito. A Bíblia diz que Jó, ele sofria muito, como foi falado aqui, né, com as dores, né, com o seu sofrimento. Mas mesmo assim a Bíblia diz aqui que ele não perdeu a sua esperança, a sua fé. A Bíblia diz que mesmo Jó sofrendo muito, ele não pecava nos lábios, ou seja, ele não blasfemava contra o Senhor. Ele não pecava contra o Senhor ao, ao xingar Deus, ao falar coisas que pudessem magoar, entristecer o Espírito Santo, por tudo aquilo que ele estava passando, enfrentando. A Bíblia diz que mesmo assim ele não pecou nos lábios, ele não blasfemou, né, contra o Senhor, contra o Espírito Santo, mesmo naqueles momentos tão difíceis que ele estava passando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mesmo sentindo muita dor, diz a palavra que até o seu, diz a palavra de Deus aqui, que até o seu nascimento Jó amaldiçoou. Porque assim, quando nós estamos no momento difícil da nossa vida, a gente muitas das vezes acaba falando coisas, né, que possam magoar a nós mesmos, né, Verdade, Deus. ou que possam magoar uma outra pessoa. Mas Jó, até a sua data de nascimento, a Bíblia diz que ele amaldiçoou. Né? Maldito o dia que eu nasci. Mas mesmo assim, ele não descontou em Deus. Mesmo assim, ele não foi contra o Senhor. É Mesmo assim, ele verdade, não Deus. blasfemou contra o Senhor. Né? E nós, mesmo que nós tiver em momentos assim, né? Que a gente não venha blasfemar contra o Senhor, pecar contra Ele, nos lábios, nas palavras, né? Mesmo que a gente não entenda o porquê de muitas coisas, que a gente não venha questionar o Senhor, que a gente venha apenas perguntar para Deus o porquê, e no momento certo Ele vai nos responder, né? Glória Seja a aqui, Deus. na vida, na terra, ou seja depois, quando nós partirmos, Ele vai nos responder o porquê das nossas dúvidas, das nossas queixas, das nossas perguntas. Assim como Jó teve suas queixas, a Bíblia diz que Jó teve muitas queixas, muitas perguntas, muitos questionamentos com Deus. Mas mesmo assim, ele o adorou, né? Mesmo assim, o Senhor o, o entendeu, o perdoou, né? Mesmo assim, ele adorou o Senhor. Mesmo com tantas queixas que ele tinha, a palavra do Senhor diz: glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas não blasfemou contra o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que um amigo dele, chamado Elifaz, incentivava muito Jó a sempre buscar a Deus, né? Mesmo que ele estivesse passando por aquele momento difícil, mesmo assim,
esse amigo, ele tinha muitos amigos, né? Que ele orava muito por seus amigos também. E a Bíblia diz que mesmo assim, esse amigo dele, incentivava ele a sempre buscar ao Senhor, a não desanimar, não desacorçar, como diz, né, o ditado, né? Então ele incentivava muito Jó na sua caminhada com Deus, né? Incentivava bastante a Jó. E Jó orava muito e dizia para Deus que, que até a morte desejava, né? A Bíblia diz que ele não blasfemou contra o Senhor, não pecou contra o Senhor na fala, na língua, na palavra. Mas a Bíblia diz que ele, até a sua morte, chegou a desejar, né? Tamanha era a sua dor, seu sofrimento, suas percas, suas aflições, suas angústias. A Bíblia diz que até a sua própria morte, a Bíblia diz que Jó desejou, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Tamanho sofrimento. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Jó, ele não entendia. Jó, ele não entendia por que ele estava passando por aquilo. Então, ele tinha muitos questionamentos com Deus, muitas queixas, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos, né, o porquê Deus, coisas que muitas das vezes a gente faz também. E ele tinha muito isso, porque ele não entendia o porquê que ele estava passando por aquilo. O porquê que ele tinha perdido coisas, pessoas, bem, porquê que ele estava enfermo, doente. A palavra de Deus fala ali que mesmo que a gente passe por momentos assim, difíceis, a Bíblia diz que tudo tem um propósito, né? Mesmo que a gente passe por momentos assim, como o Jorge também passou, a Bíblia diz que tudo tem um propósito. Mesmo na dor, você que está acompanhando pela live, aqui presencialmente também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que mesmo na dor, que mesmo no sofrimento, que mesmo nas percas, que ele tem um propósito, né? Tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. Seja por um propósito, seja por um motivo. A palavra diz que o Senhor sempre tem um propósito naquilo que a gente está passando. A gente pode não entender na hora, mas depois a gente vai entender. Né? Então tudo tem um propósito de Deus para a gente passar ou não por alguma coisa. Tudo tem a sua permissão. Né? Tudo tem a sua permissão. É como se Deus testasse a fé de Jó, mas não porque Deus não estava certo da fé de Jó, não por isso, mas por causa do inimigo, por causa do inimigo o perseguir, o duvidar, o blasfemar. Então ele queria mostrar para o inimigo que mesmo assim Jó não ia deixar de servi-lo, mesmo perdendo tudo. A Bíblia diz que Jó raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, e mesmo assim se rendia ao Senhor, enfermo, com feridas, tudo. Diz que ele se ajoelhava e adorava o Senhor, e glorificava o Senhor, e entregava tudo nas mãos do Senhor, que bendito era o Senhor, que louvado fosse o Senhor, mesmo que ele tivesse perdido tudo, e passado por tudo que ele passou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Teve um outro amigo de Jó, chamado Zafar. E esse amigo dele, chamado Zafar, até o acusou de iniquidade, né? De pecado, né? O acusou de várias coisas. Vários amigos deles o acusaram de várias coisas. Mas a Bíblia diz que Jó se defendeu de todas essas acusações. A palavra diz que ele se defendeu de todas essas acusações. Ele se defendeu. Jó, ele mantinha. A Bíblia diz que Jó, ele meditava muito. Meditava bastante, refletia bastante sobre a vida, né? Sobre a vida dele, sobre a vida em geral. A Bíblia diz que Jó, ele passava muito tempo meditando
meditando lá sobre a sua vida, sobre a vida no geral, sobre as pessoas. A Bíblia diz que os momentos mais que a Bíblia mais recorda de Jó eram os momentos que ele ficava meditando, ficava por horas ali meditando e conversando com o Senhor, e perguntando, e adorando, e meditando. A Bíblia diz que a lembrança maior que tem de Jó são essas, as meditações. Porque quando Jó ele meditava sobre a sua vida, era como se era como se passasse um filme na cabeça de Jó, né? Era como se passasse um filme na cabeça de Jó. Quando ele estava nesses momentos com Deus, esses momentos a sós também, de meditação. Aleluia. E a gente também, né? Que a gente tem nossos momentos, né, de meditação com Deus, né? Que é só nós e o Senhor. A gente pode achar que as pessoas não nos entendem, mas o Senhor nos entende. Então, se nós buscar o Senhor no nosso quarto, na nossa casa, no nosso coração, na igreja, onde nós estivermos, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, lavando louça, ou até tomando banho. A Bíblia diz que se nós buscar o Senhor, a gente vai o encontrar. A gente vai o encontrar. E Ele vai falar conosco e a gente vai falar com Ele. E ali a gente vai entender. Muitas das vezes, coisas que a gente não tem resposta, a gente vai entender. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, Jó, ele passou por tantos momentos que, né, que ele meditava, que ele refletia, né, passava aquele filme na sua mente, na sua cabeça. E a Bíblia diz que ele passou por tantos momentos, tantas situações, que Jó até se desmotivava com tudo que ele estava passando. Aquilo causava desmotivação em Jó, né? Causava desmotivação. Jó chega a se perguntar como os perversos que não temem a Deus podem ser tão prósperos e até envelhecer assim, como se não passassem lutas. Isso daqui é verdade na igreja, porque às vezes uma pessoa ímpia, às vezes uma pessoa perversa, uma pessoa que não conhece o Senhor, ou muitas das vezes uma pessoa ruim, essas pessoas parece que é próspero, parece que não passa luta, prova, né, adversidade, tribulações. E a gente que serve o Senhor, né, parece que pra gente é tão difícil, né? Mas, Parece que pra gente é tão difícil, verdade. né? Então ali Jó ficava muito nessas meditações, nessas perguntas, nesses questionamentos, né? Que pessoas assim, ímpia, perversa, pessoas muitas vezes mal, pessoas muitas das vezes que não serviam o Senhor, ou não cria, ou não tinha Ele como seu principal autor da vida, motivador da vida, ele perguntava como essas pessoas até envelhecem com saúde, com vida, com prosperidade, com riquezas, e a gente que serve o Senhor parece que é tão difícil, né? Parece que a prova não passa, parece que a bênção não vem, parece que a luta não vai embora. Então a Bíblia diz que ele tinha muito essas meditações, esses pensamentos com Deus quando ele estava só. Ele fazia muitas perguntas, né? E a gente faz também o porquê, né? Mas a gente sabe que, por mais demorado que seja, a gente sabe que Deus age na hora certa. E a gente sabe que a vitória vem, né, tia? Aleluia. A gente sabe que a vitória vem. Glória Glória a Deus. aleluia, Jesus. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Deus, ele era soberano, né? Deus, ele é soberano. E a sabedoria, ela vem de Deus. A soberania vem de Deus. E a sabedoria verdadeira está em Deus, né? Que a gente possa buscar essa sabedoria, essa soberania, esse temperamento, essa tolerância, essa paciência, esse temor, essa presença, que a gente possa buscar em Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória Glória a Deus. É A Bíblia verdade, diz, Deus. igreja, a Bíblia diz, para vocês que estão acompanhando naquela live, a Bíblia diz que é dom de Deus a sabedoria.
e é dom de Deus quem tem ela. Quem vive nela, quem procura ela, no caso da sabedoria, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E se a gente pedir para Deus, Ele vai nos dar essa sabedoria, esse entendimento, né? Que muitos perecem por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, muitos perecem. Mas se nós pedirmos, se nós buscarmos, o Senhor vai nos dar. E vai ser conosco e nós com Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ali, né, se passava um filme, né? Na mente de Jó. E quantos de nós, né, não tem esse momento, né? Que passa lembranças, né? Passa lembranças na mente, passa um filme na mente. E o porquê de muitas coisas. Mas mesmo assim, né? Que a gente não deixe de adorar o Senhor, de buscar Ele. Porque Ele é conosco e a vitória vem. A vitória vem. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Muito mais que vencedores. Somos vencedores, somos pessoas que vencemos ali o mal com oração, com jejum, com busca ao Senhor Jesus. É verdade. Com apoio, com ajuda, com pessoas que nos ajudem, nos instruam no caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória Deus a Deus nos ouve quando que temos fé. A Bíblia diz que quando a gente tem fé, Deus ouve nós. Então, sem fé é impossível agradar o Senhor, né? Assim como Jó tinha muita fé e buscava o Senhor. Que a gente não deixe de ter fé para buscar o Senhor. Porque tendo fé, o Senhor ele vai nos ouvir. O Senhor ele vai nos atender. Essa é a nossa maior esperança, a maior fé que a gente tem. É que Deus ele vai nos ouvir. Nos adentrar com a sua presença, com a sua palavra, com a sua sabedoria, soberania, com o seu caminho, com o seu aconselhamento, direcionamento, com a sua presença ao nosso lado, nos ajudando, nos instruindo a caminhar com Ele, a ajudar pessoas também a fazer o bem, sem olhar a quem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia não proíbe da pessoa ter riqueza, da pessoa ser próspera, ser rica. A Bíblia não proíbe, porque a Bíblia diz que nós comeríamos o melhor dessa terra, né? O maná, né? O maná é o melhor da terra. Comeria o melhor e beberia o melhor da terra. A Bíblia não proíbe da gente ter pessoas assim, da gente ter cristãos assim. Mas que a gente possa ajudar o próximo, né? Não pensar só em nós, né? Aleluia. Assim como rico e Lázaro, né? A Bíblia diz que Deus falou para Lázaro, né? Lázaro foi salvo, né? O homem rico, a Bíblia diz que Deus pediu para ele vender tudo que tinha, dar os gados, boi, vender tudo que tinha, dar o dinheiro ao pobre, aos necessitados, que assim ele alcançaria a salvação. Mas o rico não quis. O rico queria ser salvo, mas ele não queria fazer o que Deus pediu. Meu Deus. Então, que a gente possa, mesmo que a gente seja assim, se torne assim, que a gente mesmo assim ajude as pessoas, os necessitados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus nos ouve quando temos fé. Deus tem um propósito em tudo. Até nessas horas difíceis, né, que foi falado aqui, Jó reconhece toda a sua fragilidade. A Bíblia diz que Jó, em suas meditações, em suas orações, a Bíblia diz que Jó reconheceu todas as suas fragilidades, todas as suas iniquidades, todas as suas queixas, os seus questionamentos, suas fragilidades. A Bíblia diz que Jó reconheceu tudo isso. Aleluia. Reconheceu tudo isso diante da presença do Senhor. Porque o Senhor, ele esteve com Jó e ele falou com Jó muitas das vezes. Glória a Deus. Ele falou com Jó. E Jó o reconheceu. Senhor, eu reconheço que eu fui ignorante, que eu não fui sábio, que eu murmurei muitas das vezes, que eu questionei muitas das vezes o Senhor. Eu reconheço, Pai. E ali ele pediu perdão ao Senhor, reconheceu ao Senhor a sua fragilidade. Assim como nós também somos humanos, né? E temos e sempre vamos ter as nossas fragilidades também. Perante o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
A Bíblia diz que Jó confessou o Senhor. Confessou o Senhor quando reconheceu suas fragilidades. A Bíblia diz que Jó confessou a Deus. Confessou o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já estamos finalizando, igreja, a palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jó, ele repreende os amigos blasfemadores de Jó. A Bíblia diz que os amigos de Jó blasfemavam muito contra Deus e questionavam muito a Deus por que Jó estava passando por tudo aquilo, por que Jó tinha perdido tudo. A Bíblia diz que eles questionavam muito, né? Aleluia. Questionavam muito. Então, Jó, ele repreende os seus amigos, aconselha os seus amigos, mas Jó, ele nunca deixou de orar pelos seus amigos. É verdade, nunca deixou de interceder pelos seus adquiridos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas, vamos falar um pouco de coisa boa, né? A Bíblia diz que Deus restaurou tudo para Jó em dobro, em triplo. A Bíblia diz que Deus restaura prosperidade de Jó e tudo quanto ele tinha. A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Enquanto ele orava por sua vida, por seus amigos, Deus o restaurou tudo. Deus deu tudo em dobro a ele. Jó, a Bíblia diz que todos se assentaram à mesa com Jó. A Bíblia diz que todos se assentaram à mesa com Jó. Todos comeram, beberam, ceiaram, sentaram à mesa com Jó. Todos. Foi um momento de glória, de honra na vida de Jó e de seus antequeridos, dos seus amigos, das pessoas que ali Deus devolveu tudo para ele em dobro, né? A Bíblia diz que Jó, ele chegou a ter muitos outros filhos, porque Jó, ele perdeu seus filhos. Mas a Bíblia diz que Deus deu outros filhos para Jó, amor. A Bíblia diz que Deus deu outros filhos para Jó, né? Aleluia. Além daqueles que ele perdeu. A Bíblia diz que Jó, ele teve tudo em dobro. Os seus gados, os seus animais, seus camelos, seus cavalos, suas ovelhas, seus bois, suas jumentas. A Bíblia diz que Jó teve tudo em dobro, tudo em triplo. A Bíblia diz que Jó foi tão próspero, teve tanta fartura na sua mesa, no seu celeiro, que Jó, depois que foi curado das suas enfermidades, a Bíblia diz que ele viveu muito bem, que ele passou muito bem a sua vida, até o dia da sua morte. A Bíblia diz que Jó viveu 140 anos de vida. É muito tempo, né? Quem dera nós chegar até essa idade, né? Eita glória! Com saúde, com vida, com prosperidade, com a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jó deu herança. A Bíblia diz que Jó deu herança a todos os seus filhos, a todas as suas filhas. A Bíblia diz, amor, que Jó teve condições de dar herança, de repartir com cada filho. Esse é teu, esse é teu, esse é teu, esse é teu. Glória a Deus, aleluia. Ele teve condições de fazer isso. Porque Jó, depois que Jó perdeu seus filhos, ele teve outros, mas ele teve 6, 7 filhos. Depois que ele perdeu aqueles, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jó viveu 140 anos. A Bíblia diz que Jó viveu de geração em geração. Ou seja, Jó viu seus filhos terem netos, bisnetos, tataranetos. A Bíblia diz que ele viveu de geração em geração. Que ele pôde acompanhar seus filhos crescer, os seus filhos ter filhos, os filhos dos seus filhos ter filho, e assim por geração em geração por seguida, por sequência. Ele morreu forte e farto e bem. Foi uma morte que não foi dolorosa, foi uma morte que ele estava com a saúde bem. Só chegou a hora, estava na sua velhice, na sua idade, na sua hora. Mas a Bíblia diz que ele morreu farto, morreu bem, morreu com saúde, morreu
bem, morreu farto, morreu com fartura, com vida boa, né? Depois de ele ser curado, restaurado. Jó, ele tinha perdido tudo, seus bens, seus filhos, seus amigos, tudo que tinha. Mas depois deu tudo, mas depois Deus deu tudo para ele. Em dobro a ele. Santo, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é louvado, maravilhoso. Da mesma forma que Deus, ele fez na vida de Jó, ele pode fazer na nossa vida também. Aleluia, glória a Deus. Mas que a gente não deixe de crer nele, não deixe de servir a ele, que a gente não questione, que a gente escolha o adorar em vez de questionar, que a gente o busque, que a gente pergunte para Deus as nossas queixas, que certamente ele vai nos responder. Tem uma canção que Deus me deu, a composição, que fala sobre isso. Que a gente não questione a Deus, que a gente pergunte para ele. O Senhor, o porquê, o porquê. Mas ele não nos responder nessa vida, em terra, em vida. Ele vai nos responder depois, quando nós estivermos lá na glória com ele. Mas que a gente venha servir a ele, o adorar, não questionar. Que a gente não venha perder a fé, o ânimo, a paciência, a sabedoria, a soberania, a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Da mesma forma que ele fez na vida de Jó, ele pode fazer na nossa vida. E eu profetizo que ele vai fazer na nossa vida. Glória a Deus. Porque é um Deus grande, é o Deus dono do ouro e da prata, né? É um Deus que com o nosso esforço, com o nosso querer, com a nossa ajuda, ele pode fazer muito mais na nossa vida. Assim como ele fez na vida de Jó, ele pode fazer muito mais na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. São essas palavras que Deus colocou no meu coração para estar trazendo aqui para a gente hoje, né? Espero que Deus possa ter falado com cada um que está aí na live, aqui presencialmente também. Que vocês possam receber de Deus, da parte do Senhor, o melhor da terra, né? Assim como Deus faz na vida do seu servo, do seu profeta, que Deus possa fazer na vida de vocês, que Deus fará na vida de vocês também. Nós profetizamos, nós cremos, em nome de Jesus. Queria pedir para a igreja ficar de pé, para a gente poder fazer uma oração de encerramento. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Orem comigo, igreja. Vamos ligar nosso pensamento a Deus para estar fazendo essa oração de encerramento. Espero que a palavra possa ter falado com vocês essa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Enchido o coração de vocês de mais fé, de perseverança, para a gente continuar lutando, caminhando com o Senhor. Até que Ele venha nos buscar para levar com Ele. Que a gente possa viver bem, né? Melhor, né? Essa é a nossa esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante da sua santa presença. Primeiramente, para te agradecer, Pai, por essa palavra. Primeiramente, Pai, para te agradecer por esse direcionamento. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco através das suas santas palavras, dos louvores, do culto. Obrigada, Pai, pela essa palavra, Pai. Obrigada por ter penetrado em nosso coração adentrado no nosso coração, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor queria falar para nós, mostrar para nós, nos direcionar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, pelo seu entendimento. Obrigado por cada vida que aqui está, Pai. Obrigado por cada vida que acompanhou nós pela live. Que o Senhor possa ter falado com eles, que o Senhor possa ter tocado neles, que o Senhor possa ir de encontro às suas vidas, às suas necessidades, Pai. Pai, abençoa o teu povo, Pai, vem de encontro aos teus filhos, às suas servas, Pai. Que a nossa igreja, Pai, não faz acepção de pessoas, Pai. É uma igreja de amor, uma igreja de acolhimento, uma igreja que recebe todos. Todos, sem preconceito, sem acepção de pessoas, de gêneros, de classes sociais, de raça. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, por essa palavra, por este culto. Obrigado por cada um que aqui está presente. Obrigado por cada um que participou da live. Por cada um que comentou, compartilhou, cooperou. Esteve conosco até aqui agora. Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós te entregamos a nossa noite, a nossa semana, o nosso mês, o nosso fim de mês, o nosso ano, o nosso fim de ano. Nós entregamos nas suas mãos, Pai. Pai, cumpre na nossa vida, Pai. Até o dia 31 de dezembro, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nós, Pai.
que nós não venhamos terminar o ano da mesma forma que nós nos encontremos, Pai. Que a gente venha terminar o ano, Pai, diferente, Pai. Renovado na Tua presença, Pai. Com os nossos planos, Pai, sendo realizados, concretizados pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua vontade, pelo Teu querer. Pai, assim nós te pedimos, assim nós te entregamos o culto. Cada um que está aqui, Pai, cada um que está na live, Pai. Obrigada, Pai. Vai de encontro, Pai, a cada vida, Pai. Porque Tua é a glória, Teu é o reino. Tua é, Senhor. Tu és, Senhor, bendito de todo louvor, toda glória, toda majestade, Pai. É para Ti, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, assim nós te entregamos. Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e que todos possamos dizer amém, igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos enterrados em nome de Jesus. Obrigada, viu? Até a próxima segunda-feira.